Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos faz companhia na hora do almoço. Então, hoje eu converso sobre essa iniciativa pioneira aqui no Brasil com o médico neurologista Alexandre Reis, ele que é neurocirurgião e que foi responsável pela primeira implantação desta tecnologia nova num procedimento que já acontece em todo o mundo, mas que agora permite maior tranquilidade ao paciente e evita os deslocamentos para controlar, então, esse equipamento que chega como uma alternativa para reduzir os efeitos, os sintomas da doença de Parkinson em casos médios e graves. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada por ter aceitado o convite e trazer essas informações para a audiência aqui do NT Sul. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e de poder explicar um pouquinho desse grande avanço que estamos tendo dentro do arsenal terapêutico da doença de Parkinson, né? Um pouquinho da história do que nós estamos falando, né? O Parkinson é uma doença que, em fases moderadas e avançadas, ele pode se utilizar da cirurgia para aliviar os sintomas. A cirurgia já é realizada há muitas décadas, né? E a gente implanta um sistema chamado de estimulação cerebral profunda. Existe uma sigla para isso que se chama DBS, de Deep Brain Stimulation. E essa tecnologia ela vem sendo aprimorada ao longo dos anos. E o ineditismo desse nosso procedimento hoje é que, em outros tempos, nós precisávamos que o paciente, depois de realizar a cirurgia e realizar o implante desse sistema de estimulação cerebral, ele viesse ao consultório uma série de vezes para regular o seu aparelho, para calibrar o seu aparelho de acordo com a sua necessidade e os seus sintomas, e ao mesmo tempo que se calibra o aparelho, se reduz as medicações de forma concomitante. Então, isso tem que ser de um modo muito lento e gradual. Isso exigia uma série de visitas ao consultório no pós-operatório. Hoje, com essa nova tecnologia que foi usada com pioneirismo em Porto Alegre pelo Hospital Moinhos de Vento, nós podemos fazer esse controle de forma remota, através de um telefone celular e de uma rede Wi-Fi, minimizando ao paciente esse ônus do deslocamento até o consultório por várias vezes e que, em vários casos, era extremamente penoso pelas distâncias que o paciente tinha que percorrer, pacientes de outras cidades, de outros estados e até de outros países. E principalmente porque o paciente com Parkinson, que já tem uma dificuldade de locomoção, que geralmente elenca um familiar ou uma terceira pessoa que leve ele à consulta, agora pode ser realizado do conforto da sua casa, o paciente na sua casa, o médico no consultório, e essas revisões e calibragens são feitas esporadicamente de uma forma remota. Esse é o grande ineditismo do avanço da tecnologia na cirurgia do Parkinson. Alexandre, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os sintomas, né? O que é, afinal, a doença de Parkinson? Como é que ela compromete a vida das pessoas que desenvolvem essa doença? Essa é uma pergunta excelente, né? O Parkinson é uma doença extremamente complexa e heterogênea, né? O Parkinson não tem um sintoma só. O Parkinson é uma gama de sintomas. Mas, basicamente, são 4 sintomas que a gente chama de cardinais, ou os mais importantes, que é o tremor de repouso, a rigidez para a realização do movimento, a lentificação dos movimentos, ou seja, aqueles movimentos mais vagarosos, e a instabilidade postural, ou que pode se traduzir por falta de equilíbrio. Infelizmente, até hoje, o Parkinson não dispõe de nenhum exame que determine que o paciente tenha a doença. O diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, o médico tem que observar, examinar e formular esse diagnóstico. Outra questão importante é que o Parkinson carrega um rótulo extremamente pesado, muitas vezes por ter uma nomenclatura que eu considero errônea, ser chamada de mal de Parkinson. Ele é a doença de Parkinson. Outras patologias não recebem essa nomenclatura. Isso faz com que a doença tenha mais um peso ainda pelo próprio nome da doença. É possível prever o desenvolvimento da doença? Tu disseste que não tem nenhum exame que consolide ali o diagnóstico, né? Mas existem sinais? Como é que a pessoa consegue observar que está se desenvolvendo essa patologia? Na essência da doença, o Parkinson ele é caracterizado por uma dificuldade, uma incapacidade de produzir dopamina.
Infelizmente, também não se tem nenhuma forma de prever nem de prevenir o surgimento da doença. Então, não se tem algum fator preditivo que possa indicar que a pessoa vá desenvolver Parkinson no futuro e, se for desenvolver, infelizmente, também não dispomos de nenhuma ferramenta que possa prevenir o surgimento. Quando o paciente apresenta o primeiro sinal de tremor, rigidez, ele já tem a doença há mais ou menos 5, 10 anos, mas sem manifestar nenhum sintoma. E o mais importante é que o Parkinson, além de sintomas relacionados ao movimento, de sintomas motores, ele também apresenta o que a gente chama de sinais ou sintomas não motores, que não têm uma relação direta ao movimento, mas são sintomas muito inespecíficos, como insônia, como alteração do olfato, a perda da capacidade de sentir o cheiro dos alimentos, ou dos perfumes, enfim, quadros de depressão. Então, esses são todos fatores que não têm uma relação ligada ao movimento e que podem estar, sim, relacionadas com a doença, mas são sintomas muito genéricos, muito gerais, que não se pode atribuir isso especificamente à doença de Parkinson no começo. Certo. E agora eu vou falar então um pouco sobre esse procedimento, né, que foi realizado. Quanto tempo leva essa cirurgia? Como é que vocês organizaram toda a equipe, né? A gente tem imagens aí de como foi essa cirurgia e o paciente, inclusive, não mora aqui no Brasil, é um paciente uruguaio, né? Exatamente. Eu gosto muito de contar essa história. Quando a gente fala nessa cirurgia de estimulação cerebral profunda, o DBS, a maioria do público desconhece esse tipo de terapia, não sabe que é implantado um aparelho muito semelhante ao marca-passo cardíaco, que emite microestímulos elétricos ao cérebro. Mas essa cirurgia, também por ineditismo do Hospital Moinhos de Vento e da nossa equipe, ela foi realizada pela primeira vez em 2005. Nós completamos agora em 2025 20 anos da primeira cirurgia e mais de 1.000 casos realizados. Então, nós possuímos uma casuística muito grande, mas é uma pena que a cirurgia ela não seja de conhecimento público tão disseminado quanto a gente gostaria. Por que eu contei essa historinha? Porque lá no começo, a primeira cirurgia demorou mais de 10 horas. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para poder realizar esse procedimento. E também tem uma peculiaridade, é que boa parte da cirurgia ela é feita acordada, com o paciente acordado, porque nós precisamos que ele participe com o movimento, que a gente veja o tremor, que a gente converse com ele para ver a resposta verbal, para ver vários aspectos relacionados à estimulação cerebral. Hoje, com toda a evolução da tecnologia, aprimoramento das rotinas do hospital, nós conseguimos realizar a cirurgia entre 3 e 4 horas, o que trouxe uma comodidade muito grande ao paciente, de novo, porque ele permanece acordado durante boa parte da cirurgia, e isso, para o paciente, de certa forma, é um pouco desgastante do ponto de vista físico, porque ele tem que participar, enfim. Então, quanto mais a gente abrevia esse procedimento, mais confortável é para ele. Não necessita de recuperação em UTI, nada disso. Ela, apesar de ser uma cirurgia extremamente complexa, ela é uma cirurgia muito pouco invasiva, onde a dor e o desconforto físico não fazem parte de um pós-operatório. Não é uma cirurgia que o paciente tem um sofrimento físico maior. Então, o paciente faz a cirurgia, recupera na sala de recuperação, depois de 3 horas retorna ao quarto, e em 24 horas, se ele está bem e a tomografia de controle é favorável, ele pode ter alta para casa. Então, esse paciente que fez a cirurgia mais ou menos essa é a já está em casa? Já voltou para o Uruguai. Inclusive, nós já conversamos e já iniciamos o processo de regulagem através desse sistema. Ele, no interior do Uruguai, ele não é nem de Montevidéu, e nós, aqui no nosso centro, em Porto Alegre. Isso traz, extrapolando para esse caso, uma agilidade, um conforto, uma efetividade que era impensável em outros tempos. Inclusive, esse paciente, com certeza, não era um candidato à cirurgia pela distância a qual ele se encontrava. Há uma luz, então, no final do túnel aí, que muda muito a configuração do que a gente sabia até há pouco tempo, né? De limitação, inclusive de exclusão da vida social dessas pessoas que acabam sendo acometidas por sintomas que inviabilizam o convívio social, o deslocamento.
compromete muito a vida da pessoa que tem a doença de Parkinson a partir desses avanços tecnológicos que tu citaste aqui, né? Então, há aí uma alternativa para ter mais qualidade de vida e conseguir conviver com os entraves que, eventualmente, a doença poderia trazer para a sua vida, de maneira geral, né? Eu acho muito importante isso que tu falasse, porque o Parkinson, muitas vezes, de novo, o rótulo que a doença carrega é extremamente pesado por um fator de ser uma doença visível, uma doença aparente, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, pressão alta, hipertensão arterial, as pessoas não veem isso. Os amigos, os familiares não percebem. O Parkinson é uma doença visível, o sintoma ele é visível. E isso acarreta num constrangimento, num pesar muito grande ao paciente e, em determinados casos, o constrangimento e a reclusão, a falta do desejo de sair, de passear, de aproveitar os momentos com seus familiares, se torna um sintoma extremamente pesado. Então, a aparência do sintoma e o desejo de não participar mais socialmente é um quadro muito triste e extremamente pesado para esses pacientes com Parkinson. Quando nós conseguimos controlar o sintoma e que esses sintomas ficam menos visíveis, existe um retorno ao convívio social, um retorno às atividades familiares, um retorno, muitas vezes, à atividade laborativa, que é impagável. Isso vamos dizer assim, melhorar no tremor tem um significado, mas readequar esse paciente socialmente tem um valor incomparável. Eu sempre gosto de colocar que nesses contextos da doença de Parkinson, o momento do tratamento é de extrema importância, porque muitas vezes o paciente se adapta ao inconveniente e à limitação física que a doença impõe, e ele vai tendo perdas importantes ao longo da vida. Perdas laborativas, o paciente para de trabalhar, perdas sociais, ele para de participar das suas atividades sociais, de aniversários, de festas, de comemorações. Muitas vezes tem até as perdas conjugais, as famílias se dissolvem, e aí o paciente procura o recurso do tratamento. E isso é uma pena, porque essas perdas não devem e não podem acontecer. A sequência deveria ser ao contrário, o paciente deveria procurar o recurso precocemente para que essas situações não aconteçam e a vida permaneça plena, porque é isso que se propõe aos pacientes com Parkinson. Tratamento ideal para que a qualidade de vida, num contexto amplo da palavra, seja o mais preservada possível. E isso se refere nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, que não precisam necessariamente ser perdidas, né? Pelo contrário, elas devem ser preservadas e muito valorizadas, porque o Parkinson, sim, é uma doença que afeta o paciente e repercute nas famílias. Isso é um fato. E a gente tem que minimizar esse efeito para que a vida seja o mais leve, prazerosa e feliz possível para esses pacientes. Infelizmente não tem cura, mas é possível sim se viver bem e com qualidade de vida por muito tempo. Perfeito, então. Eu agradeço ao Alexandre Reis, médico neurocirurgião do Hospital Moinhos de Vento, com quem a gente conversou sobre essa ação inédita realizada, então, aqui em solo gaúcho, na capital Porto Alegre, permitindo que esses pacientes que convivem com a doença de Parkinson tenham aí uma possibilidade de acompanhamento mesmo à distância, permitindo também o recobrar da qualidade de vida a partir dessas novas tecnologias, como bem destacou o médico aqui ao final desse nosso papo. Muito obrigada, Alexandre, pela tua participação. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, um abraço para ti também. Daniel Nunes, então eu retorno para o estúdio contigo.